my American forebears Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. Alô? Alô? I have a dream. Okay, stand by 13. We're looking. Okay, we had a problem here. Olá, senhores! Como vocês vão? Tudo bem? Então, hoje falaremos da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma treta global entre 1914 e 1918, sendo considerada por muitos como a mais terrível das guerras. Há quem diga que foi pior até mesmo que a Segunda Guerra. Mas vai saber, né? Por esse motivo, foi nomeada como a Grande Guerra. Só que, para entendermos essa longa pancadaria universal com alto potencial de destruição, temos que relembrar o cenário político e econômico mundial das últimas décadas do século XIX. Isso nos leva lá para a segunda metade do século XIX, onde uma soma entre o capitalismo financeiro e o capitalismo industrial resultou em uma integração econômica mundial, favorecendo nessa soma as nações que haviam começado seu processo de industrialização. Essas mesmas nações expandiram seus territórios em direção aos outros continentes, principalmente o asiático, o africano e até mesmo a Oceania. Temos a exemplo a Inglaterra, que integrou grandes países a eles, como a Índia e a Austrália. E para esses dois processos citados no começo, damos o nome de imperialismo e neocolonialismo. Nesse cenário, se desencadearam os principais problemas que resultaram no primeiro grande conflito mundial. Lá no comecinho da década de 1870, a Alemanha se unia à Prússia e ao mesmo tempo caía no soco com a França. O episódio foi nomeado como Guerra Franco-Prussiana. Depois da Alemanha ter dado um verdadeiro soco na cara da França e ter dado uma rasteira nela, a Alemanha adquiriu domínio de terras sobre a região de Alsácia e Lorena, que eram ricas em minérios de ferro, o que foi crucial para o desenvolvimento de sua indústria, incluindo a indústria bélica. Só que passado uns 10 anos depois da surra, a França desenvolveu um intenso sentimento por revanche, o que ocasionou uma grande tensão na fronteira entre os dois países. A tensão se agravou quando um carinha chamado Otto von Bismarck, que era até então o líder da unificação alemã, entrou em um relacionamento poliamor ao fazer aliança com a Áustria-Hungria e com a Itália, que ficou conhecida como Tríplice Aliança. Essa aliança demarcava não só acordos comerciais e financeiros, como também os acordos militares. A França já previa ameaça crescente por conta da influência da Alemanha e começou a entrar na modinha de fazer acordos ou alianças, como fez a Tríplice Aliança. Mas dessa vez se juntou ao Império Russo Czarista no ano de 1894. Os ingleses, que detinham um dos maiores impérios da época, se resguardavam do avanço alemão e não queriam sofrer perdas de território e bloqueios econômicos. E se juntou a França e a Rússia, formando assim a Tríplice Entente. Agora, de um lado, tínhamos a Gangue dos Brigões, digamos assim, que é a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha e Áustria-Húngara, e a gangue dos que queriam se defender basicamente, que era a França e o Império Russo Czarista. Então, a partir desse ponto, a tensão entre as alianças, que já era estreita, só aumentava, ainda mais em certas regiões, como a Península Balcânica. Na região dos Balcãs, os impérios áustria-húngaro e o russo lutavam para impor um domínio puramente nacionalista. De um lado, a Rússia procurava expandir sua ideologia nacionalista eslava, conhecida como Pan
eslavismo e apoiava a criação nos Balcãs do Estado da Grande Sérvia. De outro lado, a Áustria-Húngara não só se aproveitava da fragilidade do Império Turco-Omano, que deitaram no soco e conquistaram por muito tempo, como também procurava ajuda da Alemanha para estabelecer um controle na mesma região, utilizando uma outra ideologia nacionalista, o pan-germanismo. Bem no ano de 1908, a região da Bósnia-Herzegovina foi anexada pela Áustria-Hungria e, como já devem imaginar, isso dificultou e muito a criação da Grande Sérvia. Além disso tudo, a Alemanha tinha muito interesse comercial no Oriente Médio, principalmente no Golfo Pérsico, e pretendia construir uma ferrovia de Berlim a Bagdá, passando pela Península Balcânica. Já sabemos que o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-Hungria, da cidade de Sarajevo, foi considerado o estopim da Primeira Guerra. Mas como entender tudo isso? Bom, a gota d'água para o conflito entre as duas grandes forças que se concentravam na região dos Balcãs não só veio com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, como ainda por cima foi morto por um militante da organização terrorista Mão Negra, de viés nacionalista eslavo. A partir desse ponto, o pau comeu solto. O assassinato do arquiduque ocorreu na data de 28 de janeiro de 1914, em Sarajevo, lá na capital da Bósnia. O coitado do Francisco tinha ido a Sarajevo com uma proposta de criação da monarquia tríplice para a região, que seria uma monarquia governada pelos austríacos, húngaros e pelos eslavos também. Sua morte fez com que os ânimos nacionalistas se radicalizassem e conduziu assim as alianças das principais potências europeias à guerra. A Áustria, percebendo nessa treta toda a grande chance de atacar a Sérvia e assim demolir por completo o projeto eslavo de construção de um forte estado, a Áustria-Hungria e a Alemanha deram uma espécie de ultimato à Sérvia para que ela solucionasse o caso do assassinato de Francisco Ferdinando. A Sérvia se negou a isso, E com o apoio da Rússia, sua aliada, se preparou para o quebra-pau. Logo em seguida, em 28 de julho de 1914, é feita pela Áustria-Hungria uma declaração de guerra, formalizada nessa mesma data. Em seguida, a França, que é a Maria vai com as outras, ofereceu apoio à Rússia contra a Áustria-Hungria, o que fez a Alemanha, obviamente, declarar guerra contra a Rússia e a França. E assim o conflito logo se expandiu para outras regiões do mundo. Só que a coisa ficou preta quando o exército alemão, que era o mais moderno da época, caiu matando em direção à França. De novo. Só que dessa vez, passando pelo território belga, que até então era neutro. Então isso fez com que a Inglaterra, que era aliada da Rússia, declarasse guerra à Alemanha. A partir daí, a guerra só foi ganhando proporções ainda mais catastróficas. Naquela época, as principais formas de tática militar se baseavam na guerra de trincheiras ou guerras de posição, que protegia territórios conquistados, e a guerra de movimento ou de avanço de posições, que era mais ofensiva e ainda contava com armamentos pesados e infantaria equipada. Durante a guerra, o uso de novas armas foram se aperfeiçoando pela indústria juntamente a novas invenções, que deu aos combates certa impotência aos soldados, porque milhares de homens morreram instantaneamente em bombardeios e em nuvens de gás tóxico. Um detalhe até que interessante é que essa característica produziu um grande impacto na imaginação das gerações seguintes à guerra. Escritores como Erich Maria Remarque, Ernst Jünger e J.J.R. Tolkien, que combateram na Primeira Guerra, extraíram de lá muitos elementos para a composição de suas histórias.
1917 foi o ano decisivo na Grande Guerra. Nesse ano, a Rússia se retirou do fronte de batalha, já que seu exército e sua economia estavam aos pedaços. Inclusive, foi nesse ano que os revolucionários bolcheviques fizeram sua revolução comunista na Rússia. Foi ainda neste ano que os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Inglaterra e da França e contra a Alemanha, que já não mais tinha a mesma força do início da guerra, sendo que, depois do fim da Primeira Guerra, em 1918, os Estados Unidos tornaram-se a grande potência fora do continente europeu. Enfim, 1918. A Grande Guerra chegou ao seu fim, com a vitória dos aliados da França e uma grande derrota para a Alemanha. O ponto mais importante a se destacar quanto ao fim dessa guerra são as determinações do Tratado de Versalhes. Nessas determinações, os países vencedores não aceitaram a orientação da Liga das Nações de não submeter a Alemanha derrotada à indenização pelos danos da guerra. Sendo assim, a Alemanha foi obrigada a ceder seus territórios e a reorganizar sua economia, tendo em conta o futuro ressarcimento aos países vencedores da Primeira Guerra, sobretudo a França.